você veio para adorar o Senhor nessa noite. Se desprenda de todos os seus problemas, de todas as coisas que podem prender a sua mente nesse momento. Deixe ela cativa na presença do Senhor, porque a sua presença já é real aqui. Então deleita-se na presença dEle. Sinta o seu amor. Sinta-se abraçado pela presença doce do Espírito Santo. Oh, aleluia, nós rendemos graças a Ti nessa noite, Senhor. Inunda esse lugar, Pai, com a Tua presença. Senhor, que nós possamos sentir, Senhor, muito mais, Pai, do que já estamos sentidos aqui, Pai, da Tua presença. Flua, Espírito Santo de Deus, sobre esse lugar. Que a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, possa penetrar dentro dos nossos corações. E que nós possamos achar o lugar secreto, o lugar onde podemos contemplar, Senhor, a Tua glória. Nessa noite, Senhor, nós ansiamos por mais de Ti. Vem, Senhor, revela-se a nós, Pai. E toma-nos, Senhor, em Teus braços. Leva-nos, Senhor, a lugares mais altos, mais profundos, Senhor, da Tua presença. Nos entregamos totalmente a Ti, Senhor, totalmente, Senhor, esse culto a Ti. Que os Teus anjos, Senhor, estão acampados ao nosso redor, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Aleluia. Yeshua, jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Chama por ele. Yeshua.
belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Paz e graça, amém? Confesso para vocês que ensinar a falar da palavra de Deus dá borboletas no estômago. É mais fácil cantar, zona de conforto, né? Gostaria que vocês abrissem lá em Lucas 19, 28. E eu vou começar fazendo uma pergunta. O que você considera riquezas? Ou o que é riqueza para você? O tema dessa mensagem é quais são as suas riquezas? E no dia que Deus falou comigo, enquanto eu li esse texto, eu fiz que nem a pastora Dani falou lá no EPL. Eu ia correndo para o Fred e falava, voltava chorando. Daí eu ia, voltava chorando. Aí eu ia de novo, voltava chorando. Eu ia, voltava de novo. Aí quando eu parei, ele veio. Aí ele veio, chorava um pouco, falava, voltava. Vinha, falava um pouco e voltava. Foi tremenda a ministração que Deus deu para nós, primeiro em casa, para que hoje eu pudesse trazer para todos aqui. Fala assim, Lucas 19, 28. Depois de dizer isso, Jesus continuou a viagem para Jerusalém, caminhando na frente dos seus discípulos. Quando chegaram aos arredores de Betafagé e Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia próxima e, ao entrarem, procurem um jumentinho amarrado ao lado da estrada e que nunca tenha sido montado. Desamarrem-no e tragam o animal aqui. E se alguém perguntar, o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o animal? Digam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram encontrar o jumentinho, como Jesus tinha dito. E quando o estavam desamarrando, os donos lhe perguntaram, o que estão fazendo? Por que estão desamarrando o nosso jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Assim eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram seus mantos sobre o lombo do jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Então o povo espalhou seus mantos pela estrada diante dele. E quando começaram a descer do Monte das Oliveiras, a multidão gritava e cantava enquanto caminhavam, louvando a Deus alegremente por todos os maravilhosos milagres que tinham visto. Eles exclamavam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que o céu inteiro se alegre, glória a Deus nos mais altos céus. Mas alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, chame a atenção dos seus seguidores para que não digam estas coisas. Ele respondeu, eu afirmo a vocês que se eles ficarem calados, as pedras gritarão. Mas quando chegaram mais perto de Jerusalém, e ele viu a cidade lá adiante, começou a chorar sobre ela. E disse, se hoje você compreendesse que a paz eterna esteve ao seu alcance, ó Jerusalém, mas essas coisas agora estão ocultas aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos amontoarão terra contra os seus muros, e a cercarão e cerrarão fileiras contra você. Arrasarão tudo e esmagarão os seus filhos dentro de você, Jerusalém. E não deixarão pedra sobre pedra, porque você não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. Eu li o contexto para a gente entender, né? Por que Jesus estava entrando em Jerusalém, né? Começar a ver o contexto no geral. E aqui, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Aqui no versículo 30, ele fala assim, vão até a aldeia próxima e ao entrarem procurem um jumentinho amarrado ao lado da estrada e que nunca tenha sido montado. Por que não podia ser montado? Porque ele tinha que ser santo, o jumentinho, ser usado para algo santo, então ele não poderia ser montado, né? E aí depois também, lá no versículo 36,
fala assim, ó: então o povo espalhou seus mantos pela estrada diante dele, porque isso era um princípio de honra, que eles estavam reconhecendo o que Jesus estava fazendo no meio deles. Só o que mais me chamou a atenção foi aqui, ó, que a multidão gritava e cantava enquanto caminhavam, louvando a Deus alegremente. Essa parte aqui, ó: por todos os maravilhosos milagres que tinham visto. E quando eu li essa frase, me chamou muito a atenção, porque eles não estavam adorando pelo que Jesus era. Eles estavam reconhecendo Jesus pelo que ele estava fazendo, e não por quem ele era. A honra não era por quem ele era, era pelo aquilo que ele estava fazendo. Isso me chamou muito a atenção, porque nós também, por muitas vezes, viemos até Deus por aquilo que ele pode fazer, e não por aquilo que ele é. E o lance do que Deus falou para mim naquela noite foi o seguinte, que eu me perguntei por várias vezes quando eu fui lendo o texto, que quando ele avistou Jerusalém sobre o jumentinho, ele chorou. Falei, mas por que Jesus chorou? Jerusalém, cidade santa? Por que ele chorou? Qual o motivo que o fez chorar? E depois eu li aqui, ó: se hoje você compreendesse que a paz eterna esteve ao seu alcance, quantas vezes nós abrimos mão da paz eterna? Por não crer, por abrir mão do reino por outros motivos, e é sobre isso que eu quero falar hoje. E depois lá ele falou assim, ó, porque no último versículo, no 44, que eu li: porque você não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. E eu quero te fazer uma pergunta: você está aceitando a oportunidade que Deus tem te dado? E para começar sobre isso, nós vamos falar sobre riquezas. E eu quero que você abra lá em Lucas 12, 34. Isso foi só uma introdução, até meia-noite eu termino, porque eu sou professora, eu gosto de falar. O 12:34 fala o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. O que é tesouro ou riqueza para a literatura portuguesa? Vou ler aqui porque eu trouxe, que eu fui pesquisar, né? Para ver se o que eu estava entendendo não estava equivocada. E diz o seguinte: que quer dizer conjunto de bens naturais ou culturais, de importância reconhecida. Então, quer dizer, algo que eu me importo, que para mim é importante, que eu reconheço que sem aquilo eu não vivo, né? Pessoa ou coisa a que se tem profunda afeição. Eu amo demais minha mãe, eu amo demais o meu pai, eu idolatro meus filhos. Isso são riquezas segundo o dicionário. Aí eu quero que você abra lá em Lucas 18, 25. Nós vamos mexer bastante na Bíblia. Eu aprendi isso com o meu pastor e com a minha pastora. 18, 25 fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Até então, alguns anos atrás, eu entendia que rico era rico de posses. Tipo, um rico nunca vai entrar no reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Eu entendia no sentido mesmo ali que está escrito. E aí Deus falou assim: meu Deus, Dani, Jesus, né? Segundo ali, aí eu fui pesquisar o que é uma pessoa rica, para eu interpretar aqui o versículo. O que é uma pessoa rica? Quer dizer que possui muitos bens, muito dinheiro ou muitas coisas de valor. Então, o que eu aprendi com isso? Que eu sou uma pessoa rica porque eu tenho algo de valor. E consideramos riquezas tudo aquilo que é importante para mim, para você. Tudo aquilo que é importante para você é a sua riqueza. Ali vai estar o seu coração. E Jesus, ele não estava falando de riqueza de dinheiro. Ele estava dizendo do que a gente considera mais importante. Isso é a nossa riqueza. Se você considera seu filho, sua esposa, sua casa, seu carro, isso é a sua riqueza. E é ali que vai estar o seu coração. Era isso que Jesus estava dizendo. Disse para o jovem rico, falou
quando estava falando com o jovem rico aqui em Lucas 18, 25, depois em 12, 34, ele também confirmou. Eu quero que você abra agora em Mateus 6, 19. Aí, Jesus, sabendo que nós, seres humanos, meros mortais, estaríamos na terra com a nossa mente minada de coisas terrenas, ele vem e fala assim para nós: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver a sua riqueza, lá estará também o seu coração. Aqui, Jesus também não estava falando de bens somente, de oferta, enfim. Ele estava falando das coisas que nós consideramos valiosas para nós aqui na terra. Às vezes, sem querer, até os nossos próprios problemas nós colocamos acima de tudo ao nosso redor, porque a gente não descansa em Deus, a gente não coloca nas mãos de Deus. A gente se preocupa tanto com algo que aquilo começa a ter muita importância para nós, e é ali que está o nosso coração. E Jesus falou o quê? Para nós colocarmos as nossas riquezas, colocarmos a nossa riqueza estar lá nos céus, no reino. Nosso foco tem que estar lá. Nosso foco não pode estar aqui. Nosso foco tem que estar lá. Porque lá ninguém vai roubar. Lá tem que estar os nossos filhos, lá tem que estar o nosso trabalho, porque isso aqui é passageiro. A gente ouve tanto isso, são versículos tão batidos que todo mundo fala. Só que, para mim, até então, não tinha entrado como rema. O Espírito Santo não tinha ainda me convencido de que realmente eu tenho que deixar tudo lá. Eu tenho que deixar tudo lá. Filhos, contas, problemas, trabalho, tudo é lá. Porque lá ninguém vai roubar. E não tem lugar melhor para estar tudo do que nas mãos de Deus. Porque Ele não é o dono de tudo, não é por Ele, para Ele são todas as coisas e por Ele. E por que a gente se apega a esse tipo de riqueza? E coloca o nosso coração ali, e não no reino? Qual é a nossa dificuldade? Sabe por quê? E isso eu vou falar como Deus falou comigo. É porque a gente quer controlar as coisas. Nós queremos do nosso jeito, e não do jeito de Deus. E é aí que a gente bate cabeça. Porque daí a gente sai da graça. E quando a gente sai da graça, a gente patina e volta para o mesmo lugar. Porque uma vez predestinado, sempre predestinado. Não tem como escapar. E a gente fica dando volta. Aí agora vai estar tudo certo. Agora eu vou ir. E a gente volta para o mesmo lugar. Porque nós queremos, é humano controlar. Porque colocar na mão de Deus, para muitos ainda é algo abstrato, é surreal. É algo que é difícil de se fazer. E quando eu falo para muitos, eu me incluo. Porque para mim também é muito difícil. Sabe por quê? Porque eu chorei um monte na cozinha aquele dia. Porque nós não conhecemos a Deus. Nós achamos que conhecemos. Quando a gente fala assim, eu quero conhecer Jesus, é mentira. Sabe? A gente canta às vezes umas músicas que eu me preocupo quando eu canto. Eu já falo, Jesus, me perdoa. Porque é mentira. Porque se a gente quer conhecer Jesus, nossas riquezas estariam no reino, não aqui. Mas para nós é difícil, porque o reino é algo ainda surreal. Talvez um dia Jesus voltará. Talvez um dia eu vou ser curada. Nós não tomamos posse. E nós estamos aqui há mais de um ano ouvindo, você já é abençoado, você já é abençoado, você já é abençoado. Mas a nossa mente, as nossas crenças, que nós crescemos aprendendo, não nos permite. E também todo um sistema que a gente está inserido. Mas se a gente está aqui de passagem, a gente não é daqui. Por que nós permanecemos aqui? Queremos permanecer aqui? E eu comecei a fazer esse monte de pergunta. E eu cheguei a uma conclusão. Quem está na chuva é para se molhar. Ou vai ou racha. Sabe por quê?
senão nós vamos ficar andando, como eu já andei muito em volta e não sair do lugar. E às vezes a vontade de Deus, o que a gente foi predestinado, não é o que a gente quer. Mas Deus não perguntou, Ele predestinou e mandou. E outra coisa, Ele falou que a obra já estava pronta. Eu não sei qual é a dificuldade que nós temos de acreditar nisso e ir fazer. Ah, mas eu não sei, eu não posso, talvez, quem sabe um dia. Pois é, e se Jesus volta amanhã, talvez um dia, quem sabe? Você já parou para se perguntar, será que Ele vem mesmo? Há um tempo atrás eu me perguntava. Eu sou ser humano. Quantas vezes eu já subi para adorar a Deus meio incrédula? Lá no início, estava começando de novo, tudo de novo, desacreditada, desanimada, triste com tantas coisas, cheia de mágoa, de ressentimento, passando por um grande processo de libertação. Mas eu me permiti, eu quis começar a colocar as riquezas aos poucos no reino de Deus. Para continuar, vamos abrir lá em Lucas 12, 27. Olha o que Deus fala aqui para nós. Não se preocupe com o que comer. Não, 27. Olhem para os lírios. Eles não trabalham, nem tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus dá esta roupagem para as flores que hoje estão aqui e amanhã desaparecem e são lançadas no fogo, vocês não acham que Ele proverá roupa para vocês, homens de pequena fé? Não se preocupem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com nada. A humanidade cansa-se em correr atrás da comida de cada dia. Gente, nós temos 24 horas no dia. 12 a maioria dorme. Tem gente que continua dormindo com os olhos abertos durante as 12 horas, né? Mas tem outros que correm atrás de comida. Eu corri anos atrás de comida. Corri anos. Ah, Dani, então quer dizer que eu não tenho que mais trabalhar e Deus vai... Não. Eu estou falando de onde está o seu coração. Está no teu salário para pagar as contas ou na provisão de Deus? Está no que você vai fazer com o seu salário e contar a moeda? Ou está crendo que Deus vai prover? Porque Ele falou aqui, ó. Mas o Pai Celeste conhece a necessidade de todos. Gente, está aqui, por que a gente não crê? Por que a gente falta fé? Por que nós somos homens de pequena fé? Se está aqui escrito. Então a gente não crê. Essa que é a verdade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e Ele lhes dará todas essas coisas. Vão fazer a obra, priorizar a obra, não que você tem que deixar as suas coisas, mas priorize a obra, o reino de Deus, que já está pronto, é só tu ir lá e fazer, porque todo o resto Ele vai fazer. Às vezes nós deixamos de vir para a igreja para o culto, para ir visitar parente. Eu sou contra? Não, eu sou a favor, mas vá antes. Na hora do culto você vem e adora a Deus. Às vezes, quantas vezes, eu já falei, meu Deus, eu vou para o culto porque eu tenho um compromisso com a igreja, porque eu estou cansada. Estou cansada, mas eu não estou morta, é só eu pegar e ir caminhando e vir para a igreja. Eu estou doente, mas eu não estou morta, é só vir caminhando e chegar na igreja. Só que nós damos desculpa para as coisas de Deus. E não é só a gente que está aqui, é todo mundo. Todo mundo dá desculpa para as coisas de Deus. Para o reino de Deus, todo mundo dá desculpa, fica dando desculpa para o reino de Deus, e ninguém leva o reino de Deus a sério. Isso é muito sério. Quer ver por que é sério? Porque eu me apavorei, ó. Por que é sério? Você estava em Deus, você foi predestinado, você veio para cá, você nasceu, a tua mãe te pariu, você nasceu. E aí, quando nós nascemos, nós somos, a gente que está no Ministério Kids, a gente aprende bastante sobre isso, que quanto mais a cabeça vazia, né? A pastora fala muito isso, que uma criança vem com a cabeça vazia, em branco, não tem nada escrito lá. É os pais que colocam, né? O contexto em que ela está inserida é que vai moldando toda a sua personalidade. E a gente tem aprendido lá que a criança, quando ela nasce, se ela nasce no meio cristão, com pais que ensinam a palavra, ela vai ser ensinada naquilo e vai crescer naquilo. A criança que não é,
dificilmente, quando for adulto, vai ter dificuldades para aceitar princípios bíblicos, porque ela já foi minada das coisas terrenas. E muitos aqui, como eu, pode até ter nascido no lar evangélico, mas no lar cristão, mas foi ensinado distorcido algumas coisas. E aí vem adulto, carregado já de crença limitante, carregado de preconceitos, carregado de atitudes que não condizem, e aí a gente tem que começar a renunciar. E a renunciar. E a pedir para Deus moldar. E a pedir para Deus moldar. Porque a gente até entende que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente até compreende isso. Não, eu tenho que buscar o reino. Então eu vou todo domingo no culto, eu vou toda quarta, vou participar de uma célula. Só que buscar o reino é servir ao reino. A diferença está aí. Não é buscar a presença de Deus. Isso é consequência de você trabalhar no reino, para o reino. Nós nunca estamos prontos para o reino de Deus. Porque se eu e o Fred não puder vir um dia, e não tem um segundo grupo de louvor ainda, e a gente pedir, meu Deus, entra todo mundo em desespero. Entendeu? Entra todo mundo em desespero. Ninguém está pronto para o reino de Deus. Nós achamos que não estamos, porque a gente já foi predestinado. Só que Deus não pode pegar e empurrar. Você tem que ter a atitude de querer trabalhar para o reino. Você tem que cumprir aquilo que foi o seu propósito aqui na terra. Mas ainda não parou, calma aí, que eu fiquei assustada. Nós somos inúteis e nós achamos que somos alguma coisa. Nós somos tão inúteis que a gente não consegue nem entender isso. O propósito de Deus para nós, que é trabalhar e servir o reino. E as pessoas que entendem são chamadas de loucas, são perseguidas pela família, porque não dá bola mais para mim, porque não tem tempo mais para mim, porque agora vive enfiada na igreja, agora é só igreja, só igreja, só igreja. É assim. E para você ver que a gente é tão inútil, você vai abrir lá em João 15:5. Quer ver o que diz lá? Para você ver como a gente não serve para nada. E a gente acha que servimos para alguma coisa, né? Fala assim, ó. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então eu e você, podemos fazer alguma coisa sem Jesus? Aqui diz que Jesus é a videira, a gente é o ramo, então a gente está enxertado nele. E se sem ele nós não podemos fazer alguma coisa, sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar naquele círculo vicioso. E vai continuar no mesmo lugar. Aí Jesus voltou, já está vindo a segunda vez e nós continuamos no círculo. No círculo vicioso. Porque a gente não entendeu que buscar o reino é trabalhar para o reino. Porque se eu não estou enganada, eu aprendi nesse tempo aqui de maturidade, que só entrará no reino os vencedores. E que o reino é tomado por esforço, então não é fácil. Não vem de graça. Renunciar dói. Renunciar, às vezes, eu levar a minha família para ir no lugar porque eu tenho um compromisso com a igreja, dói. Porque às vezes o filho pede, né? Mas não, o reino, depois eu vou lá e vou fazer. Mas eu tenho que priorizar, porque onde estiver a minha riqueza, aquilo que é mais importante para mim, é ali que vai estar o meu coração. É isso que a gente tem que entender. Somos tão incrédulos que mesmo sabendo de tudo isso, a gente acha que sabe, né? Porque se a gente soubesse, a gente tomava atento e colocava em prática. Então a gente não sabe, a gente acha que sabe. Que insistimos em trocar o reino pelo trabalho árduo, pela força do nosso braço. Insistimos em dar cabeçada. E tem gente ainda que se frustra e acha que a culpa é de Deus. Né? Aqui no versículo 32,
Mas aqui não é o versículo 32, eu esqueci onde que está aqui o texto que fala assim, ó, eu não marquei aqui, que Jesus fala que Deus tem o prazer de dar o reino. Se o pastor puder achar para mim, acho que é de Mateus, se eu não estou enganada. Lucas, eu acho, 27, que Jesus falou assim, ó, que Jesus enfatiza que é de grande felicidade do Pai dar o reino para nós. Se é de grande felicidade de Deus o Pai dar o reino para nós, imagina como que nós estamos diante de Deus. Não que Deus vá nos condenar por isso, mas quantas coisas nós abrimos mão, renunciamos espiritualmente falando, porque não queremos o reino, porque desfazemos do reino. Viemos com um propósito, predestinados para algo, mas nos desfazemos disso, renunciamos o reino, algo que é eterno, por uma vida passageira, porque o nosso sistema capitalista nos ensina que nós temos que ser bem-sucedido, que nós temos que fazer faculdade, que nós temos que trabalhar, que nós temos que ter uma casa boa, um carro bom, que nós temos que ter qualidade de vida para nossos filhos. Nós temos, mas nós já temos tudo isso, porque nós já somos abençoados. Se nós já temos tudo isso, porque nós já somos abençoados, por que nós desfazemos do reino por causa dessas coisas? Do nosso mundo natural. Por quê? Porque nós somos homens de pouca fé. Por causa disso, que nós abrimos mão do reino para tomar posse das coisas terrenas que já são nossas, por promessa, mas nós somos homens de pouca fé. Essa que é a verdade. Obrigado, pastor. Lucas 12, 32. Deixa eu achar aqui. Portanto, não tenha medo, pequeno rebanho, porque é uma grande felicidade para o Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem aos que estão em necessidade. Isto aumentará seus tesouros no céu, onde não há ladrão para roubar, nem traça para destruir. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, como eu falei, se Deus ele tem grande felicidade e grande prazer em nos dar o reino, nós abrimos mão do reino para tomar posse das coisas terrenas, que segundo a Bíblia nós já somos abençoados, tudo é nosso, nós comeremos o melhor dessa terra, mas nós continuamos insistindo em abrir mão do reino, que Deus tem grande felicidade em nos dar, o Pai, para continuar preso aqui, ó, no nosso círculo vicioso. Vocês nunca mais vão esquecer do círculo vicioso. E continuamos parados no mesmo lugar. Aí vem um abençoado e pega e toma posse, e trabalha, e prioriza o reino, e começa a trabalhar, e a vida dele faz isso. Aí a gente olha e vê o trem passar, e a gente ficando. Aí fala, nossa, aquele ali nasceu, meu Deus, né? Olha a obra. Qualquer um pode fazer, porque ele falou que em nome dele qualquer um faria maiores obras do que ele. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? Nós temos pouca fé. Nós nos apegamos aqui e deixamos o espiritual, sabe por quê? Porque nossa mente natural, nosso corpo natural aqui, físico, não acompanha o espiritual. E a gente nem se esforça também, vamos ser honestos, para entender, para tomar posse do reino de Deus na nossa vida. Eu vou fazer uma outra pergunta. Eu gosto de fazer pergunta para a gente refletir, né? Você realmente conhece ao Pai, a Deus? Você realmente sabe e entende o porquê você veio para a terra, o porquê você existe? Você de fato nasceu de novo? Em João 3,3, Jesus respondeu assim: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, preste atenção, isso aqui doeu na minha alma que eu cheguei a chorar. Se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nunca. Gente, nunca é nunca. Nunca é nunca. Se alguém não nascer de novo. Eu entendi o que aqui? Que quando é nascer de novo, não é só ir lá e se batizar, e estou livre, todos os pecados, e Deus começou a contar meus dias dali. Nascer de novo é você renunciar a isso aqui, você voltar ao princípio, de onde você estava com Deus.
É você entender o reino. Não é você pegar e nascer de novo só fazer um ritual. É você nascer de novo, é você voltar lá no princípio, lá quando você estava com Ele. Mas, ai Dani, mas não dá, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Pois é. Mas está aqui, ó. Quem não nascer de novo, não voltar ao princípio, nunca esquece, jamais, não é nem forever, para sempre, é nunca, verá o reino de Deus. Então, se o seu coração não estiver voltado para o reino, filho, esquece, está lascado. Porque não vai ver nunca o reino de Deus. É palavra bíblica, ó. Isso para mim aqui foi um choque. Eu entrei em choque. Eu fui lá chorando pro Fred. Aí eu voltei. Eu não. Para mim assim foi como se eu tivesse nascido naquele dia. Tipo assim, meu Deus, caiu a ficha. Plim, que nem o orelhão. Quando acabava o crédito da ficha. Plim, caiu. Ah, que bom, né? Amém. Não é difícil, não é fácil, desculpa, não é fácil renunciar esse sistema todo que a gente está aqui, que a gente vê, que é palpável, que eu tomo água, que eu vejo, pastor, a pastora, é vocês. Não é fácil. Só que ele falou que não seria fácil. Só que ele falou que é para a gente ter bom ânimo. Ele falou que o reino é tomado por esforço, porque ele sabia que a nossa alma é gritante. Ela sempre vai gritar, ela sempre vai querer sobressair. Renúncia. Renúncia é uma coisa que dói. Renunciar à vontade nossa para a vontade do Pai dói. Quem dizer que não dói está mentindo, não está renunciando. Porque dói. Deixar as coisas no reino e entregar tudo nas mãos de Deus e falar assim, ó, seja o que Deus quiser. E não da boca para fora, como a gente ouve por aí. Mas, de fato, estar entregue totalmente no reino, na presença de Deus, tudo para Ele, não é fácil. Porque boleto chega todo dia, conta tem todo dia, dificuldade tem todo dia, filho tem todo dia pedindo coisa, trabalho tem todo dia, cobrança tem todo dia, cobrança de trabalho, o que eu quero dizer, tem todo dia. E todo dia você renuncia um pouquinho de você mesmo. Todo dia você renuncia um pouquinho de você mesmo. Eu renunciei a um trabalho que eu ia ganhar o triplo, porque Deus falou que não era para eu ir. E a dona ligou para mim e perguntou, eu falei assim, não, Deus falou que não, é não. Eu acho que ela pensou, essa eu nem vou contratar mais, me arrependo, porque é louca. Mas Deus falou que não, é para eu ficar ali, ganhando o que eu estou ganhando. Mas se Deus falou, humanamente falando, é loucura, porque meu Deus. Mas se eu for desobedecendo a ordem, não vai ser bênção para mim, nem para quem me contratar. Então eu fico onde eu estou. Para as pessoas que estão ao meu redor, que não têm princípios bíblicos, foi loucura, não interessa, ó. Eu só falo, Deus falou que não é não, para mim está resolvido. E isso tem que ser não só na parte do nosso financeiro, tem que ser em tudo. Principalmente em servir ao reino. Nós temos que entender que nós somos servos. Aí sabe o que acontece? O pastor liga para você meia hora antes de abrir o culto e fala, fulano, abre o culto para mim. Meu Deus, cai um mundo. Fala uma palavra da oferta. Acabei de morrer. Isso não é servir, gente. Servir é estar à disposição. Servir é alguém falar assim, preciso de você lá para ajudar a limpar a igreja. Estou lá. Servir é estar pronto sempre. Servir é dizer sim para o reino. Ser servo é dizer sim sempre para o reino. Sempre, sempre. E para terminar, que eu já extrapolei, em Lucas 19, 41, diz que Jesus chorou quando viu Jerusalém, pois não aceitaram a oportunidade que o Pai lhes ofereceu. E eu quero te dizer, não joga essa oportunidade que Deus está te dando de poder ver o reino e participar dele. Não desperdice seu tempo com coisas vãs.
com coisas que são passageiras, que a gente ouve isso tanto, tanto, tanto. Eu ouvi tanta gente falando sobre isso para mim e era tão maçante, mas é porque não tinha entrado como rema. Era só mais uma palavra, era só mais um falando. Olhe para o alto, permaneça firme, porque o reino é conquistado por esforço. E tenha bom ânimo, porque você está enxertado na videira. Você é um ramo. E o ramo enxertado na videira, ele dá bons frutos. E sem ela, nada nós podemos fazer. E eu quero, fazendo um resumão aqui, eu quero que você saia daqui entendendo que a sua riqueza, o bem mais precioso que você tem que ser o reino de Deus. Se não for o reino de Deus, você nunca verá Ele. Porque para você ter o reino de Deus como prioridade para você, o seu coração estar lá, ele tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Feche os olhos e imagine a coisa mais importante que você tem. Mais importante para você. O reino de Deus tem que ser maior que isso. Porque se não for, você não nasceu de novo. Se não for, você nunca verá Deus. E isso tem que entrar como um rema, porque senão vira uma coisa obrigada. E não pode ser por obrigação. Tem que ser por amor. E entendam, reino de Deus é prioridade na sua vida. Isso se você nasceu de novo. E eu quero te fazer outra pergunta. A partir de hoje, qual é a sua riqueza? Onde você está guardando as suas riquezas? Será que é bom continuar do jeito que está? Vale a pena perder o reino e nunca vê-lo por causa de coisas terrenas? Se apegar a sentimentos, a mágoas, a aflições, a boletos bancários. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? O Pai quer te dar muito mais. Muito além do que pedimos ou pensamos ou um dia passou pela nossa cabeça. Não troque sua comunhão. Anseie andar com Ele pelo jardim. Quando antes de começar o culto, eu estava passando uma música aqui com o Fred. E eu ouvi essa música a tarde toda. Mesmo trabalhando. E eu fiquei imaginando essa música, como seria. Passear pelo jardim na viração do dia. Será que ainda temos vontade de passear? De ouvir a voz de Deus? Ou será que estamos vindo aqui que nem o povo que gritava enquanto Jesus passava no jumentinho? Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Mas não pelo que ele era, pelo que ele é, mas pelo que ele podia dar, fazer. Que adoração é essa? Que relacionamento, que comunhão é essa? Você querer estar do lado de alguém pelo que ela pode te dar? Isso é egoísmo. Isso é ser interesseiro. Onde está o seu coração? Se Deus lhe perguntar hoje, onde está o seu coração, o que você vai dizer para Ele? Qual é a sua riqueza? E eu quero te convidar a se colocar em pé. Não sei se você quiser vir aqui na frente, o pastor fazer a oração final. Mas converse com Deus. Se tem alguma coisa aí que não está fechando ainda, coloque diante dele e fale: Senhor, ó, eu quero nascer de novo, porque eu quero ver o teu reino. Sinta-se à vontade na presença do Senhor. Que o seu foco e que o seu coração se encontre focado no reino de Deus.